Olá, tudo bom? Ah, Me chamo José Luiz e vou apresentar os dois exercícios propostos como a finalização da disciplina de Lógica de Programação. Linguagem 1, que é a linguagem C, eu já fiz, então, portanto, eu não fiz os dois exercícios em linguagem C, só fiz em Lógica e fiz conforme todos os tópicos ali pedidos. Agora eu vou mudar a câmera e vou mostrar o programa, né, linha por linha ali, vou indo comentando por cima. Não vou comentar todas as linhas, senão vai ficar muito extenso. Como são dois exercícios, né, vai ficar gigante o vídeo. Então eu vou passando por cima e depois vou rodar e vou fazer o teste de mesa, tá bom? Aqui está o enunciado do primeiro exercício, tá? A gente vai começar tendo que achar, a partir do meu CPF, o X e Y. O X é o número de linhas e colunas que vai ter nossa matriz. E o X é feito, pegamos o último dígito do CPF e dividimos por 5. E o restante dele, como tem que ser números inteiros, não pode ser números fracionados, o que restar a gente soma 5. Como meu número é 3, é menor que 5, então não tem como dividir dando número inteiros, sem ser fracionado. Então ele vai ser 0. Então a gente pega o que resta, que é 3, que continua o mesmo número, meu último dígito do CPF, 3, e somamos 5, que vai dar igual a 8. Então vai ser 8 colunas e 8 linhas da nossa matriz, que é o X. E o Y, que é referente ao número que começa, a gente pega o primeiro dígito, meu CPF começa com 0, então a gente pegou o 0 mais 11, que é o número dado pelo enunciado do exercício, que fica igual a 11. Então a gente começa por 11, e assim a gente vai sempre somando de 11 em 11, linha por linha, até passar a próxima coluna e assim sucessivamente, tá bom? Aqui a gente começa com um procedimento, né, de somar colunas, o nome do procedimento, criar um procedimento para calcular a soma das colunas, e daí a gente inicia, tá bom? Aqui na próxima linha, a gente inicia um loop para preencher o vetor na parte das colunas. Então a gente faz um incremento da variável, como vocês podem ver aqui, na linha 19, que está contando as colunas, tá? E depois o início do looping para preencher o vetor na parte das colunas. Então a gente vai, continua. Depois a gente tem mais um looping para mostrar o valor da soma das colunas, tá bom? E daí ele vai escrever em tela o valor da soma das colunas. Aqui as variáveis, agora a gente vai declarar. X, Y, val y, conte coluna, maior, par, quantidade par, soma total. Tá? Essas são as variáveis, ali eu explico variável por variável, né, o que elas fazem. Então a gente vai iniciar com as variáveis aqui embaixo, tá? E os laços de repetições. Na linha aqui 45, a gente começa um laço de repetição para preencher a matriz. Tá bom? Na parte de colunas. A gente vai aqui, vamos, né? Aqui a gente, como vocês podem ver, o preenchimento da matriz, uma condição, armazenar a quantidade de números pares, como ele pede no final do exercício, e armazenar o maior número par, que daí ele vai verificar entre todos os números e ele vai achar qual é o número par. Aqui ele vai fazer a incrementação da variável que armazena o valor. O conte aqui para o conte na linha 55 armazena a quantidade de números para fazer o cálculo. Soma total, a média total, os cálculos que ele precisa para fazer conforme anunciado, tá bom? Aqui mais um laço de repetição.
Então ele vai escrever o valor total em tal posição da matriz. E daí ao final disso tudo ele vai escrever. Agora ele vai pegar todos aqueles loopings e os laços de repetição e vai ver um por um, né? Vai verificar e vai escrever aqui o maior número par do programa, a quantidade de números pares do programa, a média total dos números do programa. E vai escrever também meu nome e meu CPF ao final do programa. Agora vamos rodar aqui para ver como é que fica. Rodamos o programa. Aqui está a matriz. Aqui está as respostas das perguntas abaixo. O maior número par do programa é 704, a quantidade de números pares do programa é 32, a média total dos números do programa é 357,5. Aqui é o valor da soma de cada coluna, da 1 até a 8. Daí a gente faz um testezinho de mesa que eu coloquei no Excel, toda a coluna aqui. Então a gente faz a soma aqui, autossoma, né? Eu já tinha preenchido para não ficar tão extenso o vídeo. Então, aqui deu um errinho. De soma. Ok. Eu tô fazendo assim pelo celular porque meu notebook tá... Não consegui capturar pelo Meet, tentei. Ele tá dando uns bugs bem complicados no meu Note, enfim. Então a gente pega aqui, vamos arrastar o Excel. Vamos ver se está coincidindo a soma ali com o Excel e a soma de lá. São todos os números iguais. E a gente começou pelo 11, né? Só para fazer uma demonstração. Daqui igual a 11 mais 11, que dá igual a 22, que é o número da segunda linha na segunda coluna. Da primeira linha da segunda coluna. E daí a gente pega esse mesmo número, soma mais 11, que vai ser da terceira coluna da primeira linha, tá bom? E tá coincidindo, ó, podem ver lá, então tá tudo certinho, tá? Vou deletar aqui, tá aqui. Essa foi a resolução do exercício número 1. Agora eu vou fazer o número 2. Aqui está o enunciado do exercício 2 de lógica de programação, como vocês podem ver. Então, e aqui está o código, tá? Ali o nome, começamos com as variáveis, né? Declarando elas, do tipo inteiro, algumas, caractere, tá bom? Daí a gente inicia o programa, tá? A gente vai iniciar escrevendo o primeiro nome. Vou escrever meu primeiro nome, meu segundo nome, que vai ser o segundo nome o segundo candidato, e o meu terceiro nome, que é o sobrenome. Depois vai ser os 3 primeiros dígitos do CPF. Depois os próximos 3 números do CPF. Depois os próximos 3 números. E por fim, os 2 últimos dígitos do CPF. Então o programa vai fazer aqui a leitura. E aqui a gente começa o início do loop. Daí ele vai perguntar qual vai ser o nosso voto. E daí a gente vai marcando. Conforme a gente vai marcando. Se a gente marcar números que estejam fora daquele intervalo dos números do CPF, ele vai dar então voto nulo.
Então aqui embaixo ele vai fazer sempre. E após a gente fazer diversas tentativas, né? Se a gente digitar 1, 2, 3 e 4, ele finaliza o programa. Que dali é o fim do loop. E aqui abaixo ele vai começar a fazer as funções de somar os votos de cada candidato, de mostrar na tela a quantidade total. Então ele vai escrever na tela a quantidade de votos de cada candidato e também, por fim, o mais votado e a quantidade de votos dos mais votados, o nome do mais votado. Então, basicamente é isso. Agora a gente vai rodar o programa. Aqui, primeiro nome, José. Segundo nome, Luiz. Terceiro nome, Santos. Primeiro bloco do CPF, 030, que ele não vai considerar aquele primeiro zero. Segundo bloco do CPF, 226. Terceiro bloco, 230. E o último, 03. Vai ser só 3. Aqui então ele mostrou em tela os candidatos, os nomes e os números que se referem, tá bom? O voto branco vai ser o número 3. Os dois últimos dígitos do CPF. Como é 03, ele retorna 3. Então, e qualquer número que fugir desses números, ele vai ser voto nulo. Então aqui a gente vai votar 30, 4 que não tem, 5 que não tem, 226, 226 de novo, 230, 3, 226 de novo. E agora 1, 2, 3, 4. Finalizou o programa. Então aqui ele mostrou. O José teve 1 voto. O Luiz, candidato 2, teve 3 votos. O candidato 3 Santos teve 1 voto. Brancos 2, nulos 2. O mais votado foi o Luiz, com uma quantidade de 3 votos. E esse é o fim do programa. Execução. Então é isso. Tá comentado linha por linha. E agora eu vou subir o vídeo pro YouTube e postar o vídeo do link do vídeo com os exercícios, com a resolução dos exercícios. Acho que é isso, tá tudo conforme foi pedido nos enunciados. E é isso, para finalização da cadeira de lógica de programação. Eu fiz todos os exercícios até aqui. Então, acho que mais uma cadeira aí passada, tá bom? Abraço.